Bom, eu tenho aqui a tinta PVA para artesanato, verde, musgo e vermelho vivo, foram as cores que eu usei para pintar a parte de dentro e de fora. E aqui uma canetinha permanente para poder fazer o risco. Então, fica fácil de você enxergar bem o risco usando essa canetinha permanente. Bom, aqui você pode exatamente fazer um risco para iniciar na vertical. Então, não precisa usar a régua, porque nós vamos fazer a vela e quando ela está acesa, derretendo, ela termina não ficando muito reta mesmo. Então, não se preocupe, tente fazer a mão livre. Fechou a parte de cima com a linha ondulada, então a gente faz a parte da chama, que é praticamente um pingo ao contrário. Aqui a gente não precisa fechar, porque nós vamos fazer uma folha, podemos fazer outro desenho, uma flor, uma bola de Natal, então você vai compondo. Aqui eu decidi já fazer a folhinha, e essa folhinha, geralmente dos desenhos de Natal, ela é assim, com essas pontinhas, e mais compridinha, veja só. Vou fazer mais uma aqui, ao lado. Então, veja aqui a pontinha, uma, duas, faz uma ponta maior, mais uma, duas, uma maiorzinha. Então, a gente tem mais ou menos umas 5 pontas e a gente consegue fazer essa folha que representa bem os desenhos natalinos. Aqui a vela a gente pode fazer uma maior, outra menor. Então, vamos fazer uma mais comprida. Mais um risco, pode subir tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Acompanhando aqui ao lado. O risquinho aqui ondulado fechando, esse risquinho curvo. E aqui a chama da vela, como se fosse uma folhinha. Aqui a vela derretendo, a gente faz essas linhas onduladas também. Muito simples. Você pode decorar também a vela e fazer essas linhas aqui, como se fossem umas fitinhas enroladas. Então, a gente vai pintar depois e vai dar um efeito interessante na pintura. Então, é legal decorar também, porque nas velas natalinas tem sempre esses detalhes. Uma bola, um círculo. Vou fazer uma bola de Natal. Encostei aqui na folhinha, aqui vai ser a parte quadradinha aqui do detalhezinho que tem da bola. Ao centro, mais um risco, outro risco, um pouquinho curvo, uns detalhezinhos por dentro. Aqui nós temos uma bola de Natal. Podemos fazer mais uma aqui por trás. Então, só uma parte do risco e já dá a impressão que ela está lá atrás. Aqui o detalhe do meio. Muito bem. A flor, faço o miolinho. E aqui a flor de Natal, as pétalas são como se fossem folhinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Entre elas, umas menores. E aí você vai vendo onde vai colocando as bolas, que são fáceis de fazer, as florzinhas de Natal, as folhinhas, vai compondo o seu desenho.
um detalhezinho interessante, uma linha curva e esses fiapinhos aqui. Então, fica bonito também, umas bolinhas aqui, uns pinguinhos. É um detalhezinho de uma folhinha diferente. Fiz uma lá em cima, uma aqui embaixo. Outra coisa interessante são esses riscos. Somente fazer ele tortinho. Olha lá, faz um, faz outro passando por dentro. Mais uma vez, 1, 2. Mais uma flor natalina aqui, do lado de fora do desenho central. Então, eu escolhi fazer neste cantinho, aí faço a folhinha. E a outra folha eu faço aqui, como se parte dela fosse lá para dentro. Então, a ponta eu vou completar na parte de dentro aqui, para poder fazer parte da composição. Mesma coisa, vou fazer outra folha com a pontinha aqui. E agora, já sei que faço continuando para fora. E agora, a partir daqui, já calculo o miolo e as pétalas. Mais uma flor. Aqui novamente, detalhe. Um risco, outro risco. Comecei a pintar de branco. Você vai usar o pincel que você achar que sente-se melhor para pintar, que você sente mais segurança. Faça o teste com um pincel, com outro. E aqui parece que está cobrindo aqueles detalhezinhos que a gente fez, mas daqui a pouco a tinta seca e ainda dá para enxergar, para a gente poder fazer com outra cor. Aqui ainda aparece o risco e aqui eu consigo já enxergar e fazer o detalhe com amarelo e depois eu vou usar vermelho. Preto para fazer esses detalhezinhos aqui da vela escorrendo, do contorno de cima, do fiozinho da chama. E depois podemos pintar a chama de amarelo com vermelho, ou coloca logo laranja com um pouquinho de amarelo. Então, você vai colocando as cores conforme você vê que fica interessante trabalhar.
Aqui eu preenchi a primeira bola de Natal com azul, fazendo um risco agora de branco. Faço um contorno e os detalhezinhos vou fazer de vermelho, amarelo. Então você vai colorindo de acordo com o que você acha que fica bonito, que combina. Vou fazer outra bola lilás, vou fazer outra vermelha. E aí você vai pintando do seu gosto. O que faz a diferença são os detalhes. Veja só que eu coloquei, depois que pintou a bola de azul, coloquei o branco, vermelho, pinguinhos amarelos. Então assim vai ganhando mais riqueza cada detalhezinho que você vai acrescentando para enfeitar. A flor eu pintei primeiro de branco, depois fiz o contorno de vermelho, miolinho amarelo. Agora eu vou colocar um pouquinho de verde ao redor do miolo e depois uns risquinhos vermelhos ainda nas pétalas. Então você vai colorindo aos poucos e assim você vai ganhando volume na sua pintura e vai cada vez mais entendendo qual o seu estilo, o seu jeito de pintar, o que você pode fazer para melhorar, descobrindo a intensidade das suas pinceladas. Então é necessário que você pratique e entenda que cada pessoa tem o seu jeito, e aqui nós damos as dicas para que você possa executar o seu trabalho. Olha só como fica interessante. Aqui eu coloquei o verde claro, o amarelo ouro e o amarelo limão. Porque o amarelo limão ele é um pouquinho mais claro do que o amarelo ouro. Então você pode mesclar 2 tons de verde, como no caso da folha, um verde claro e um verde escuro. Quando vai usar o amarelo, pode usar 2 tons de amarelo também. E clarear, você pode usar o amarelo ouro, ele também clareia a ponta das folhas. Então fica interessante também, depois que secar a folhinha, você colocar na pontinha um pouco do amarelo ouro, se você não quiser clarear com branco. Então é interessante essa mistura de tonalidades da mesma cor. Bom, aqui nesses detalhes, comecei a trabalhar o amarelo ouro, um pouquinho do amarelo limão, então dá para ver a diferença de um amarelo para o outro. E agora eu vou colocar o verde musgo, que é esse verde escuro. Então você pode fazer um risco bem do ladinho do outro, deixando as cores se encontrar. Fica muito interessante. Aqui dá para ver bem
de pertinho. Olha só como ficou bacana. E as folhas, a pontinha clarinha com amarelo. Então a gente consegue ver cada detalhe. Eu gostei de fazer esse trabalho e espero ter inspirado para que você faça também.